Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o sentido da vida que não fica preso a ela mesma. Ou seja, tudo que nós desenvolvemos na vida é para encontrar um sentido, e esse sentido ele não pode ficar preso às mesmas coisas que fazemos sempre. Ah, como assim, né? Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz, tudo que a gente pode vir a conhecer e transformar, né, no trabalho de fazer coisas a partir de outras coisas, assim como fazer um bolo, fazer um queijo, fazer qualquer tipo de atividade, tudo isso ele tem um sentido que está fora dele. Então, quando pensamos no queijo que eu falei mais cedo, temos uma finalidade bem clara que é consumi-lo, né? Tudo o que fazemos no mobiliário, né, por exemplo, os móveis que usamos, eles têm uma finalidade que é ser utilizado. O guarda-roupa serve para guardar as roupas, né? O nome já diz. Uma cama serve para que nós durmamos. Uma mesa para que possamos fazer as refeições ou estudar. Enfim, todas as coisas possuem uma finalidade fora delas, né? Da mesma forma com algumas atividades que almejam certos fins, né? Por exemplo, o esporte ele não produz nada efetivamente, né? Ele desenvolve competições, né? Mas o objetivo em si não são as competições e nem os prêmios que essas competições por vezes ofertam, mas sim desenvolver entre todos, né, essa competitividade que deve ser uma competitividade esportiva, uma mentalidade olímpica que tem como objetivo desenvolver aquilo que há de mais nobre em cada ser humano, e por isso o atleta ele representa muitas vezes um pouco do herói. O atleta ele nos mostra, né, que é possível superar algumas barreiras ou muitas barreiras no que concerne ao corpo físico, né? Ser mais veloz, ser mais resistente, ser mais forte. E isso é o resultado de uma mentalidade de fortaleza e de uma mentalidade, podemos dizer, vencedora, no bom sentido dessa palavra, porque vai buscar superar as nossas limitações. Então, todas as atividades confluem para uma finalidade fora das atividades em si. E assim é com todas as coisas, todos os objetos, tudo aquilo que foi criado na vida. Agora, o que seria ou qual seria a finalidade da vida humana? Essa é uma pergunta que é muito cara e muito sensível para todos os filósofos de todos os tempos. Acredito que essa resposta, por mais que muitas vezes ela tenha sido colocada de forma bem tosca, né, desenvolvida de forma bem baixa, em todos os momentos, de todos os tempos, os filósofos se perguntaram essas coisas, e se perguntaram por que realmente queriam saber por que existe algo e não existe o nada. Por que que a vida existe? Qual o sentido da vida e por que que vivemos? E eu já coloco que eu não tenho essa resposta, porque essa resposta faz parte dos mistérios da vida, e para que nós alcancemos essa resposta, a gente precisaria superar certas limitações, né, que é do próprio humano, e não nos cabe nesse momento saber delas, saber dessas respostas. Mas nos cabe sim colocar na disposição para buscá-las. E no processo de buscá-las,
nós vamos tendo algumas intuições disso, como se nós pudéssemos antever ou antecipar o que é a eternidade. Então, qual seria a finalidade da vida humana e por que e por que ela não deve estar presa à própria vida? Porque quando nós colocamos as atividades do cotidiano e a maneira como as coisas sucedem em nossa vida, vamos perceber que muitas vezes elas não têm uma ordem coerente. Tentamos diversas vezes e por diversas formas chegar a essa forma coerente, a esse modelo ideal, ou até mesmo a buscar uma linha de continuidade perene, né, em nossas vidas. Mas por mais pacata que seja a sua vida, por mais pacata que seja a sua profissão, é muito difícil garantir essa continuidade, porque há sempre um fator inesperado agindo. Esse fator inesperado nós não podemos prevê-lo, justamente por isso que ele é inesperado. E quando nós observamos e fechamos a nossa vida a essa simples cadeia de coisas que fazemos e que acontecem para nós, vamos ficando presos a uma circunstância que não se fecha. Está sempre abrindo concessões, imagens para novas realidades e novos elementos, como se estivéssemos totalmente presos em uma cadeia de elos que não termina nunca. Daí que, se observamos a vida preso aos acontecimentos, aos fatos em si, ou para trazer, né, os exemplos que eu estava trazendo aqui, se eu observo o queijo e me prendo apenas ao queijo e não a sua finalidade, que é saciar a fome, eu não consigo tê-lo em sua total potência enquanto queijo. Ainda que o queijo possa ser utilizado para apreciar e ser uma ferramenta que nos ajuda a refinar certas apreciações gustativas, né? Então, se observamos a vida apenas procurando e preso ao sentido que está dentro da vida, a vida é apenas um jogo de fatos que acontecem que não tem o menor sentido nem coerência. E, na verdade, o que dá essa coerência para esses fatos que acontecem é a nossa mente, o nosso plano mental que se relaciona com as ideias que vamos construindo ao longo da nossa vida. Ainda que esse processo de rememorização ele se dê por uma espécie de comunicação que a nossa consciência faz com a natureza ao nosso redor, né? E, por exemplo, podemos perceber que agora é o período vespertino, não está aquele sol forte de meio-dia, então é muito diferente da noite ou do período da manhã, enfim. Todos os dados do sentido eles me servem de alguma forma como orientação, mas eu preciso construir um sentido temporal onde eu vou de um local em que eu tenha de um local em que eu comece um movimento, né? Eu tenha um princípio de um movimento e até um local onde esse movimento se desenvolve e se chega à sua maturidade, à sua maturação. E eu vou construindo isso com o aporte da minha mente. Há aqui não uma dissociação entre mente e sentidos, como às vezes a gente pensa e ouve falar. Na verdade, essa dissociação não existe, porque a todo momento os sentidos estão se comunicando com os nossos elementos mentais,
estão se comunicando com nossos elementos emocionais e estão buscando formas de integrar essas coisas através da consciência. E quando a mente trabalha tendo como aliada esses sentidos, ela vai observando como o seu posicionamento ou o estabelecimento de um valor, que um valor é uma força, uma virtude que se emprega na nossa ação ou no nosso caráter e por um período, né, de tempo, não é simplesmente um dia de virtude, né, um dia de bons hábitos, boas ações, mas sim um período de construção disso. Então, a mente, de posse desses dados, vai percebendo que, à medida em que ela se coloca enquanto um vetor de canalização, de direcionamento dessas forças, ela vai conseguindo fazer modificações no mundo exterior. A ação interna e o crescimento e a mudança interna gera uma mudança e uma transformação externa. Então, assim, essa transformação não se deu por acaso, ela se dá através de uma necessidade. E essa necessidade, muitas vezes, ela não é material, porque eu estava falando de transformar uma ideia que está no plano mental até uma concretização num plano físico. Essa concretização, ela se dá quando você possui, primeiro, uma espécie de modelo ou de um propósito, de um princípio que se espelha nesse modelo e busca replicá-lo. Aí entenda bem, quando eu falo busca replicá-lo, entender que a nossa vida ela é uma amostra ou uma versão, vamos dizer assim, da vida humana, como se cada passo, cada movimento, cada coisa que nós construíssemos fosse totalmente possível para qualquer pessoa. Se não em realidade, né, assim como uma potência, ou seja, todos carregam, ainda que de forma incipiente, a mesma potência em si, claro, se não tem alguma privação, né? Cada um de nós tem certas aptidões que são próprias de cada um e não interfere, né, na construção de não interfere, né, uma vida na outra, mas nossa vida pode ser tomada como uma espécie de exemplo, né, construído a partir de um modelo. E esse modelo é sempre um modelo alto, é sempre um modelo em que é possível conceber ou abstrair de alguma fonte. Como assim? Existe a ideia de concepção, né, que é gerada através de uma ideação, ou seja, através de um trabalho mental, eu consigo conceber uma ideia ou uma figura, um objeto que existe apenas enquanto um plano mental, apenas enquanto está dentro do plano mental. E aí vamos dizer, mas isso é impossível, como é que algo existe na mente, mas não existe no mundo concreto? Uma esfera é um objeto mental. Ela só existe enquanto está no plano da mente. Quando se passa para o plano físico, é impossível conceber ou se ter uma esfera, porque não é própria deste plano, mas apenas do plano ideal. Isso não quer dizer que a esfera não exista, mas que
esse plano ideal ele não consegue se reproduzir totalmente na vida concreta. Da mesma forma, a gente pode pensar, falei da esfera, né? Eu ia falar de uma outra coisa agora, mas agora não consigo lembrar. Mas assim, lembrei. Da mesma forma, o inverso podemos fazer, que é a abstração. O que a abstração faz? A abstração, ela pega de um objeto concreto alguns elementos e abstrai outros, né? Ou seja, abstrai, ela ignora outros de forma automática, vamos dizer assim. Muitas vezes não é consciente, mas faz isso para que se possa trabalhar com alguns elementos através do plano mental. Um exemplo muito forte disso são os desenhos. Quando nós desenhamos um objeto, estamos abstraindo daquele objeto uma série de coisas para passar para o papel, para passar para a tela, enfim. Ainda que nós consigamos fazer a reprodução da sua profundidade, né, gerar a perspectiva, estamos abstraindo o seu peso, estamos abstraindo a sua o seu elemento tátil, né? Não, o toque não é o mesmo, não é áspero, não é liso, não é nada, porque ele vai ter o toque tátil do material que ele está sendo reproduzido. E assim como também, por exemplo, nós abstraímos a profundidade de qualquer objeto que seja desenhado em papel, porque fazemos um desenho, podemos ter no máximo o plano horizontal e o plano vertical. O papel ele não faz com que nós consigamos reproduzir algo tridimensional, né? Então, esse processo de abstração também é muito útil, né, quando a gente fala desses elementos. Mas como é que eu vou utilizar a abstração na minha vida comum, concreta? Nós fazemos isso o tempo todo. Quando eu falo do processo de educação e da educação sentimental, sempre cito o exemplo de Aquiles e Alexandre, onde o Alexandre ele foi quem foi porque queria ser como Aquiles. Então, esse querer ser como já indica essa ideia de abstração, porque querer ser como é abstrair os elementos que eu posso aplicar na minha vida e ignorar, ao contrário, pegar os elementos que eu posso usar na minha vida e ignorar aqueles elementos que eu não posso, ou seja, abstrair aquilo que não faz parte de forma alguma da minha realidade. Mas para finalizar aquilo que estava colocando, né? Então, nós tiramos os elementos que vemos no mundo exterior e aplicamos aquilo que nós podemos ter para a nossa vida, né? E isso vale para qualquer coisa, principalmente para as virtudes e no que tange a formação sentimental. E para que a coisa não fique muito abstrata, muito assim, solta, né? Vou dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, você pode pensar eu como homem, eu posso pensar em copiar ou em querer ser como sei lá, a Joana d'Arc, né, que tem as suas virtudes de coragem, as suas virtudes de inteligência, de sabedoria, e ela é uma grande guerreira também, né, mas que como capacidade principal foi de unir, né, pessoas em conflito para poder dar a elas um sentido de unidade, um sentido de de união, né? Em torno de uma mesma causa, de uma mesma ideia. Eu não sou um homem, não posso nunca ser uma mulher, mas o que me interessa disso é pegar as virtudes e abstrair os elementos que são alheios e que não são nunca aplicáveis. Por exemplo, eu não posso viver na Idade Média novamente, né?
E as lutas hoje não são feitas a cavalo, enfim, todas essas coisas. Mas então, para fechar, essa reflexão toda me veio porque eu estive um pouco fora aqui do YouTube esses últimos dias, porque eu estive preparando o Clube do Livro, mas não somente isso. Eu tive uma série de compromissos que eu não tive como parar para fazer nada além desses compromissos. E me veio justamente essa conclusão, né? Na verdade, o objetivo, né, do canal, né, e dos elementos que eu desenvolvo aqui não é estar preso a esses elementos aqui, nem estar preso ao canal em si, mas sim desenvolver elementos, desenvolver ferramentas para que nós possamos nos tornar cada vez mais livres, mais fortes, mais inteligentes, mais sábios e com mais cultura, porque a cultura é uma chave para o despertar do ser humano e, né, e poder desbravar elementos em nós que não nos atrevemos a conhecer. É claro que o conhecer é bom, né? O conhecimento cultural é bom, nos sentir mais importantes, né? Dá uma certa pompa, mas nada disso é tão importante quanto a construção e o exemplo da própria vida que se forma através dessa construção de cultura e desse fortalecimento de caráter que a cultura fornece. Nada supera isso. Então, o sentido do trabalho cultural, o sentido do trabalho intelectual, ele está para a construção do ser humano, e a construção do ser humano indica que podemos nos voltar para a nossa vocação e nos direcionar até a, o máximo de expressão humana que nós pudermos. Link do Clube do Livro na descrição, caso vocês tenham interesse, entre em contato conosco e vamos estudar juntos. Tchau, tchau.